Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindas aqui à nossa primeira aula prática realmente sobre esse caminho da modelagem. A prática ela só é possível, né? A prática da modelagem, da confecção, ela só é possível quando a gente tem o quê? As medidas do corpo. Então é sobre isso que essa aula vai tratar. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês a tirarem as medidas do corpo de maneira adequada para a gente poder iniciar o processo de modelagem, que eu vou explicar um pouquinho melhor também sobre como funciona. Mas primeiro vamos falar sobre as medidas. Outro dia, acho que na primeira aula, eu dei uma prévia para vocês de como é que funcionam as medidas, de tipos de medidas. Não, foi na aula dos fundamentos. Eu falei um pouco sobre as medidas, sobre os tipos de medidas que a gente tem, né? Então, tá. Hoje eu vou me aprofundar um pouco mais sobre isso e para quem não assistiu aquela aula ou não teve essa percepção, é uma boa oportunidade aqui também. Existem dois tipos de medidas. A primeira é a medida padronizada, que é tudo que tem diante de uma tabela de medidas, como essa que eu estou disponibilizando para vocês poderem baixar. E a padronização, ela funciona da seguinte maneira, eu vou explicar para vocês. No Brasil, a gente não tem uma tabela padrão de medidas femininas. A gente até tem um padrão masculino e um padrão infantil, mas a tabela feminina ela não é padronizada. A padronização pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, caiu já acho que no começo dos anos 2000, ela caiu porque no Brasil existe uma grande variedade de biotipos de corpos femininos. Então eles não conseguiram encontrar em uma síntese, em uma tabela só, algo que abrangesse aí todos os tipos de corpos, o que eu acho muito justo, né? Para que a gente não seja padronizada, né? Ainda mais nessa busca que a gente tá aí de empoderamento feminino e tudo mais. Eu acho muito correto que a gente seja olhado mais individualmente, com mais carinho, que é inclusive essa busca do Costura que Cura, essa busca pelo ensino da modelagem sob medida para que a gente consiga observar cada corpo com as suas particularidades, com as suas individualidades, né? Então, o primeiro tipo de medidas é essas medidas padrões e cada marca, né, cada confecção pode ter a sua tabela. Por exemplo, a gente trabalha com essa tabela que vocês a essa altura já devem ter visto. Se não viram, ela está disponível para baixar e eu vou jogar ela no grupo também. E algum tempo atrás, um seguidor me falou que essa tabela que eu uso, ela é a tabela francesa. Eu não sabia, também não sei a veracidade dessa informação, mas é uma coisa interessante para a gente ver assim que existem várias possibilidades, né? E no Brasil não há uma regra quanto a essa padronização, então cada marca ela fica livre para fazer a sua própria tabela de gradação de acordo com o seu público-alvo. Então é por isso essa diferença quando a gente vai numa loja, sei lá, eu uso calça 40, na loja X a calça 40 me serve, na loja Y a calça 40 não me serve, às vezes é 42 ou às vezes é 38, tem lojas que eu sou até 36 ainda, né, faz de conta. Então, essa diferença, assim, é importante vocês saberem, até porque a gente, como mulher, fica meio que se sentindo mal, às vezes, quando vai provar uma roupa e ela não serve, ou ela acaba ficando muito grande, então é bom vocês terem essa informação. E defenderem cada vez mais, com certeza, a roupa sob medida, né, que é para isso que a gente tá aqui, para ensinar tanto quem sonha em fazer por hobby, para os seus familiares, até mesmo quem quer fazer isso como uma profissão, né, a modelagem sob medida, a costura sob medida, ela vem sendo caída no esquecimento aí, conforme surgem roupas baratas, feitas em grande escala, mas a verdade é que não tem preço que pague a gente se sentir confortável dentro de uma roupa, né, que foi feita ali pra gente mesmo. Então eu acho isso incrível e eu defendo isso até o fim. E aí a sob medida já entra no segundo tipo de medidas, que são as medidas individuais, né? Que o nome já diz, elas são individuais, sob medida. Quando a gente tira as medidas daquela pessoa para poder fazer a modelagem dela e roupas exclusivas para ela. E dentro das medidas individuais ainda existe uma subclassificação, que são as medidas fundamentais, que eu já falei outro dia, e as medidas complementares. Sobre as medidas fundamentais, são as medidas principais que a gente precisa para montar uma caixa base, para montar uma modelagem básica de alguém, né? O que significa essa modelagem básica? São moldes que representam o corpo. Como eu já ensinei entre bidimensional e tridimensional, então quando eu tiro as medidas do meu corpo, eu tenho a condição de planificar ele num papel,
quando eu corto e costuro de novo, aquilo veste o meu corpo de novo, é a modelagem básica. A modelagem ela passa por 3 etapas, né? Que na aula de modelagem vou me aprofundar mais sobre isso também, mas é importante vocês já terem uma noção que tudo sempre vai partir do molde base. Então, as medidas fundamentais, elas servem para essa construção do molde base, dentro das etapas que enquadram essa construção, esses traçados, mas o fundamento é esse. A gente pega as nossas principais medidas, coloca no papel, até a gente ter um molde mais perfeito ao nosso corpo, que fique rente, que não folgue e nem aperte, que seja a representação mesmo do nosso corpo, das medidas do nosso corpo. E as medidas complementares são as medidas que a gente vai utilizar para confeccionar a peça, para interpretar. A partir do molde base, a gente interpreta a peça que a gente quer para poder ir ao corte e à costura, né? Então, as medidas complementares são comprimentos da peça em si, altura de decote, comprimento da manga, largura da peça, folga de vestibilidade, que todo mundo adora falar. Então, essas informações, elas são muito relevantes, principalmente para quem vai levar isso com profissionalismo, né? Para quem está querendo aprender para se profissionalizar, ou até mesmo aí para se aprofundar um pouco mais em novas técnicas, né? Que eu sei que tem muita gente aí que já tem ateliê. Então, são as medidas padronizadas diante da tabela, as individuais, que são sob medida, e dentro das individuais são as fundamentais e as complementares. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Se vocês não entenderam alguma coisa ou outra, hoje às 19 horas a gente tem bate-papo, vocês podem me chamar para perguntar, tá bom? Bom, pessoal, eu tô aqui com a Lariana, que é a modelo especial desse caminho da modelagem que a gente está fazendo sob medida, né? Ela é participante de um dos estudos de caso lá dentro da plataforma, do Clube Costura que Cura, só que as medidas dela mudaram, ela emagreceu bastante, então eu tenho que refazer as medidas para poder refazer as bases, para poder dar continuidade aí no que a gente for fazer daqui para frente, tá? Então eu vou tirar as medidas dela hoje, as medidas principais, as fundamentais, necessárias para o molde base, e também as complementares que são necessárias para que a gente construa a peça que ela pretende, né? Que é o blazer que vocês já viram. Então, eu vou pedir para ela virar de costas. Vou começar pela largura das costas dela. Ela tá com uma ombreirinha aqui, ó. Eu vou dobrar para frente, para dentro, só para vocês visualizarem aqui, vira mais assim, visualizarem o ponto de encontro entre braço e ombro. Vou posicionar a fita aqui até o outro lado. Deixa eu virar aqui também. Até o outro lado aqui. São 44 centímetros de largura das costas da Lariana. A segunda medida fundamental é a altura das costas. Então, a gente vai visualizar um ponto imaginário, né? Não é um ponto marcado no corpo. A gente tem que usar a percepção, né? O bom senso nesse momento, porque é o encontro entre pescoço e ombro, e também que não fique nem para as costas e nem para frente. Então, existe um ponto em comum onde essas áreas se encontram, tá? Então, eu coloco a fita aqui, deixo a fita cair em linha reta, e eu marco aqui a menor circunferência da cintura para eu conseguir encontrar a altura das costas. Então, a altura das costas da Lari é de 35 centímetros. Agora eu vou pedir para ela virar de frente e a gente vai tirar a altura do busto, e eu já vou tirar a altura total do corpo pela frente, porque a gente vai precisar dessa medida para encontrar a profundidade da pence para fazer o molde, tá? Então, no mesmo ponto visual aqui, entre pescoço e ombro, entre frente e costas, a gente posiciona a fita, deixa a fita cair reta, né? De maneira reta, vou até conferir. E a gente marca o ponto alto do busto, que é a maior circunferência. Onde é que passa a maior circunferência do busto é equivalente ao ponto alto. Então, aqui são 34 centímetros de ponto alto. Depois eu vou anotar essa medida, mas eu já posso soltar aqui e ir segurando com a minha mão. A Lari vai virar de lado um pouquinho, para vocês verem que eu vou envolver o busto dela com a fita, tá vendo? Vou segurando e envolvendo até chegar novamente na cintura aqui, e eu vou marcar onde é que passou o meu dedo. São 45 centímetros que a Lari tem de altura do corpo pela frente. Então, são 34 centímetros de altura de busto e 45 do corpo. Agora eu vou tirar a circunferência do busto da Lari. Eu acabei de falar para vocês que existe um ponto alto aqui visual, que é onde passa a maior circunferência, e é onde eu vou posicionar a minha fita para encontrar essa circunferência, né? A medida da circunferência. Vou pedir para a Lari virar de lado só um pouquinho, porque a gente vai passar a fita nessa maior posição.
Olha só, a fita ela tem que ficar retinha, ela não pode ficar nem para baixo nem para cima, tanto na frente quanto nas costas. Só que antes de eu marcar essa medida, eu vou pedir para que ela baixe o braço, porque a tendência é que a gente ganhe alguns centímetros quando ela fizer esse movimento. Porque quando o corpo, né, quando o braço está para cima, o corpo tá esticado e a gente acaba ficando com o corpo mais esguio. Então, quando ela baixa, que o corpo se assenta da forma como a gente se movimenta, né, no cotidiano, então a gente acaba ganhando alguns centímetros. E o busto da Lari deu um total de 104 centímetros. E a última medida referente ao busto é a distância entre os bustos. Então a gente imagina que onde a gente tinha posicionado a fita para tirar a altura e também onde a gente posicionou a fita para tirar a circunferência, a gente vai visualmente marcar esses dois pontos e medir a distância entre eles, que é a medida de separação de busto. A separação de busto da Lari é de 18 centímetros. Essa medida de separação de busto também é muito importante para que a gente marque o local exato da pence, tá? Agora eu vou marcar a cintura da Lariana, eu vou erguer um pouquinho a blusa dela aqui, para vocês perceberem que a cintura, ela é na menor circunferência aqui da parte de cima do corpo, né? Geralmente, na maioria dos casos, ela é logo embaixo da costela. Então, se você tiver dificuldade de encontrar isso visualmente, para pessoas que são mais quadradinhas ou coisa assim, você pode se guiar ou pelo local da última costela, ou você pode amarrar um barbantinho também, tá? Aqui na Lari não precisa, porque ela tem a cintura bem marcada, então a gente só vai posicionar a fita rente. A fita ela nunca vai apertar ou folgar, tá? Então eu não vou pôr a minha mão aqui por baixo, nem nada. Eu vou posicionar ela de maneira rente, e onde ela se encontrar aqui é que eu marco a cintura. A cintura da Lari aqui é de 82 centímetros. A próxima circunferência que eu vou marcar, a próxima medida fundamental é do quadril. Então, o quadril geralmente é a maior circunferência da cintura para baixo. Tem gente que tem essa circunferência maior na altura do bumbum, tem gente que tem o colotinho. Então, eu vou pedir para a Lari virar de lado para a gente observar onde é a maior circunferência, né? E aí eu vou posicionar a fita também de maneira reta, sem folgar nem apertar. Tá vendo que a minha mão ela não passa por baixo da fita? E eu vou marcar aqui a maior circunferência, que são 111 centímetros de quadril. E aí eu já vou aproveitar e marcar a altura do quadril, que é a distância entre a circunferência da cintura, onde eu marquei a cintura, até a altura do quadril. Ergue o braço. Então aqui da onde eu marquei a cintura da Lari, até a distância onde eu passei a fita para encontrar o quadril, aqui eu marco a altura do quadril. E a Lariana tem 23 centímetros de altura de quadril. As próximas medidas agora vão ser referentes à manga. Eu vou pedir para a Lari dobrar o braço assim, mais ou menos no ângulo de 90 graus, não precisa chegar a 90 graus mesmo. No mesmo ponto que eu utilizei aqui, visual, né, que eu utilizei para encontrar a largura das costas, que é entre ombro e braço, eu vou posicionar a fita de novo. Vou passar a fita aqui pelo meu cotovelo, já vou anotar essa medida, que deu 32 centímetros. Posso soltar a fita aqui, fixar a mão aqui. E aqui eu vou encontrar a altura total da manga, que é um pouquinho para baixo da mão aqui, de onde inicia a mão. Porque é melhor a gente ter uma manga um pouco maior e poder tirar de acordo com o modelo, do que acabar ficando curta. Então aqui são 57 centímetros de comprimento de manga da Lariana. E olha só, se eu tivesse tirado com a manga esticada, olha o quanto teria sobrado aqui. Então se eu tirar assim, ó, já com o braço reto, teria dado 54 centímetros, eu teria perdido mais ou menos 3 a 4 centímetros aqui. Então, quando ela dobrasse a mão, né, dobrasse o braço, ia ficar curta a manga, tá? Então, por isso que é tão importante tirar com o braço dobrado. Agora, eu vou tirar a medida do punho da Lari, tá? Eu vou tirar pela circunferência da mão, vou pedir para ela posicionar assim o dedão pra frente, pra dentro, né? E na maior circunferência da mão é que eu vou medir de maneira rente também, sem folgar nem apertar. Então, são 21 centímetros, mais ou menos, de punho para peça simples que a Lari tem. Não é a mesma coisa que o punho da camisa, tá? O punho da camisa a gente tira no braço mesmo. Já o punho para peças que não são apertadas, a gente tira pela mão. Porque a intenção, a gente faz, por instinto, a gente faz esse movimento para vestir. Então, a gente pode fazer isso para tirar a medida que a gente vai ter a circunferência adequada aí para vestir sem folgar nem apertar. Essas foram as medidas fundamentais que eu tirei da Lariana para fazer os moldes base dela. Só que a gente vai, depois do molde base, a gente vai partir para a interpretação do blazer. Então eu preciso tirar algumas medidas complementares
já referentes à peça mesmo que a gente vai querer. Então vocês viram que o blazer, apesar de ser um maxi blazer, que vai ser usado aberto na maioria das vezes, ele tem um decote. A gente precisa saber a profundidade desse decote, caso ela queira fechar uma hora ou outra. Então a partir aqui do ossinho, onde vai passar o decote da base, porque depois vocês vão ver que é aqui que passa, eu vou colocar o ponto zero da fita. E a gente combinou um decote até aqui abaixo do busto. Então esse decote dela vai ter 35 centímetros. A gente vai usar essa abertura. Então, na hora de fazer lá a interpretação, né, as modificações do molde, eu vou descer 35 centímetros para encontrar a profundidade do decote, tá? Outra coisa que a gente vai deixar definido já é o comprimento do blazer. Então, eu vou pedir para a Lariana virar de costas. E a partir do ponto aqui onde a gente tirou a altura das costas, eu vou utilizar esse ponto para encontrar a altura total do blazer, que a Lari quer que cubra o bumbum. Então, o blazer dela vai ter 70 centímetros de altura. E agora, outra medida complementar que eu vou tirar da Lari vai ser para eu conseguir fazer uma manga bem ajustada no corpo dela, para que eu não corra o risco dessa manga ficar muito aberta ou coisa assim. Depois, na hora da interpretação, vocês vão entender o meu intuito. Mas eu vou tirar a medida daqui da cabeça da manga da Lariana. Então, como que a gente tira essa medida? A gente coloca um objeto reto, eu vou usar uma régua, vou pedir para ela erguer o braço. E aqui, ó, nem sufocando muito embaixo do braço e nem muito para baixo, eu vou fazer uma altura que eu desejo aqui para minha cava, vou pedir para ela baixar de novo. E então, eu vou visualizar aqui uma linha de altura, tá retinho aqui, uma linha de altura aqui, ó, e vou medir a cabeça da manga até o início da régua. Então, eu vou medir aqui por trás, deixa eu dobrar aqui, pedir para lá e virar. Eu vou, daqui do extremo do braço, entre braço e ombro, vou pôr o meu ponto zero da fita e vou encontrar a altura de cabeça de manga da Lariana, que são 15 centímetros. Pode virar? Porque depois isso vai me ajudar para que eu faça uma manga que vai encaixar certinho no blazer, tá? A gente vai fazer a manga em algumas etapas também, eu vou fazer uma manga alfaiate, então essa medida vai ser bastante importante. Então é isso, essas foram as medidas, Lariana. Agora a gente vai para a próxima etapa, que são os moldes, desde o molde base até as interpretações, e ela volta num segundo momento para provar. Eu vou fazer todo o blazer dela no algodão cru primeiro, pra gente fazer a gola bem assentadinha, pra gente ter mais possibilidades aí de ajustes caso seja necessário, tá? Obrigada, Lari, até a próxima!